aqui e vamos começar mais um culto hoje, lembrando sempre que nossos cultos são às 11 horas, pessoal, a gente está com esse horário novo, 11 horas é o nosso culto, eventualmente, em caso raro, a gente muda o horário, mas por enquanto é 11 horas o nosso culto. Se você quiser estudar a Bíblia, aí, próximo domingo teremos a última lição da escola bíblica, às 9h30, mas 11 horas é o horário do nosso culto, regularmente, todos os domingos. Então vamos começar nosso culto hoje lendo o Salmo 148. E esse salmo, como eu tenho dito e explicado à igreja, os últimos 5 salmos são salmos de louvor a Deus. Salmos em que o salmista, aquele que compilou esses salmos, decidiu reunir salmos de louvores nos seus últimos 5 salmos. E diz assim então Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem todas as estrelas cintilantes. Louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois os ordenou, e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos. Todos os demais seres vivos e as aves. Reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima de toda a terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Oremos ao Senhor para que ele possa nos ajudar a louvá-lo agora e engrandecer o seu nome. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque tu és esse Deus criador dos céus e da terra, que cuida de nós e que nos permite estarmos juntos aqui para louvar o teu nome, Senhor. Pai, nos ajuda nesse momento a realmente entregarmos o nosso coração, a cantar ao Senhor, a lembrar tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor é por nós, Pai. Muito obrigado. Nos lidera e nos direciona nesse momento de culto ao Senhor. É isso que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos continuar nosso momento de culto agora, cantando ao nome do Senhor. Bom dia, igreja. Eu acabei de falar com a Emily agora, até quando eu vou ficar nervosa para vir aqui para frente, para cantar? Até sempre, porque a gente está fazendo para Deus. Então, até sempre é uma boa coisa, porque nós temos a noção do Deus a quem servimos, que Ele é santo, que nós somos muito pequenos e somos frágeis, mas Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração. Conhece cada um de nós, as nossas entranhas. E nós viemos aqui nessa manhã para louvar ao nome do Senhor, para dizer o quanto nós o amamos, que Ele é importante para nós, que Ele é o Senhor da nossa vida e que principalmente é pela graça dEle que nós estamos aqui. Então louve ao Senhor, fique à vontade. Se você, como eu sempre digo, quiser ficar de pé, fique de pé. Se quiser permanecer sentado, fique sentado, mas não perca essa oportunidade. Amém? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive
vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Diga logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, se entregou na cruz e a morte derrotou, o amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Tudo aponta para ti, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, Senhor, o princípio e o fim de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o único digno de louvor e de adoração, Senhor. Aleluia, Senhor. O amor
receba o meu louvor, é de coração. Ó Senhor, é de coração que nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. E é de coração também, Senhor, que passamos para o momento do ofertório. Senhor Deus, quando vamos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. E aqueles que estão aqui em casa têm a oportunidade de fazer isso, ou na urna que está ali atrás, ou através do Pix que aparece na tela. Mas queremos, Senhor Deus, entregar a Ti, Senhor Deus, retribuir o muito que o Senhor tem feito por nós, pelos nossos lares, Senhor, por aqueles que nós amamos, por aqueles por quem nós oramos. Em tudo, Senhor, nós vemos a Tua mão, Senhor Deus, estendida sobre nós. E, Senhor, temos aprendido a viver os milagres de cada dia, Deus. Porque todos os dias vivemos milagres. Às vezes queremos ver os grandes milagres e nos esquecemos, Senhor, que todos os dias da nossa vida vivemos um milagre, Senhor. Receba o nosso dízimo, a nossa oração em nome de Jesus. Te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade
Como é bom poder cantar ao nome do Senhor, esse Deus que é tão bom conosco. Vamos então agora orar para que Deus possa nos abençoar nesse momento de pregação, mas vamos orar também, continuar orando, mais uma vez aqui como igreja, e também serve para lembrar a todos a oração pelo Davi, filho da Cleo e do Johnny, que segue internado, precisando das nossas orações para que possa estar em nosso meio o mais breve possível. Então vamos seguir orando por ele como igreja, e lembre também de orar sempre que você puder. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos orar ao Senhor e te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude agora nesse momento em que vamos ouvir a Tua Palavra, em que vamos falar da Tua Palavra, Pai. Enche o nosso coração com o Teu Santo Espírito, abre o nosso entendimento, Pai, para ouvir a Tua voz, para mudarmos conforme a Tua Palavra. Abençoa tanto a mim quanto aquele que vai estar dando aula para as crianças, Pai. Nos usa como ferramenta em Tuas mãos. É isso que nós te pedimos, Pai. E também queremos, Pai, continuar te pedindo e clamando pela vida do Davi, que segue internado, que segue em recuperação, Senhor, abençoa, cuida dele, faz com que ele possa estar o mais breve possível em nosso meio, e abençoa também a vida do Jonathan e da Cleo, que seguem com ele, Pai e sua família, os abençoa em todo e renova, Pai, as forças dele. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então hoje nós vamos continuar nossa série natalina. Nós estamos no mês do Natal, e decidimos então falar sobre essas promessas, porque o Natal é um tempo em que nós fazemos promessas, né? Final de ano é normalmente um tempo que nós vamos falar, pensamos sobre isso, mas o Natal também ele era uma grande promessa de Deus, e houveram várias e várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. E só para lembrar, temos aula lá atrás para as crianças, para quem quiser ir, tem essa aula para os menores. E nós decidimos então voltar nessa série, Promessas de Natal, falando e mostrando um pouquinho como na Bíblia toda o Natal, né, essa vinda de Jesus já era anunciada. Essa esperança, essa luz de esperança que nós estamos simbolizando aqui em nossa igreja com a vela, mas ela também pode ser simbolizada, né, com vários outros símbolos que nós usamos nesse tempo, a estrela, o presépio, mas nós decidimos trazer a luz e mostrar que em várias passagens bíblicas, o povo de Deus era estimulado sempre a olhar para frente, sempre a pensar e ter esperança, olhar para a sua realidade, mas sempre sabendo que um dia viria algo muito melhor. E muitas vezes nós, ao nos relacionarmos com Deus, ao chegarmos a Deus, às vezes esquecemos daquilo que Ele realizou por nós, daquilo quem Ele é e da esperança que Ele deveria trazer ao nosso coração. Então, falar sobre o Natal é falar sobre esperança, falar sobre o Natal é falar sobre essa luz no fim do túnel, e é olhar como na Bíblia toda, várias e várias passagens apontavam para esse dia que iria chegar. Então, hoje, eu estou achando que eu coloquei o texto errado ali no slide, e agora vai ser bem difícil corrigir, mas eu tenho aqui o correto. Hoje vocês vão ter que me acompanhar na leitura aqui e deixar sem tela hoje, que eu botei o slide errado ali no computador. Vamos então, hoje vai ser Gênesis 49, do 8 ao 12. E me escute e me acompanhe, se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, fique aí. Hoje, infelizmente, eu errei algo que vai ser difícil corrigir. Diz assim então, em Gênesis 49, de 8 a 12. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações o obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes mais brancos do que o leite. Você pode estar se perguntando, pastor, mas que leitura é essa? Né? Quem é esse Judá que o senhor está falando aí? Quem é esse que seus irmãos vão louvar? Quem é esse que o cetro não vai se apartar da sua mão? Essa história é uma história do Antigo Testamento, lá no começo da Bíblia, e ela é, na verdade, o final de uma grande história. Para quem não conhece, mas a Bíblia, no seu primeiro livro, no livro de Gênesis, ele é basicamente um livro de histórias sobre famílias.
E ele então vai contando sobre famílias e sobre grandes homens. E ele então, são várias famílias, não adianta não o slide, porque o slide está todo errado. Não... tá, realmente eu coloquei outro arquivo aí, o arquivo está errado. Mas quando a gente vai vendo essa história acontece há muito tempo atrás, e eu vou ter que contar aqui, porque eu não sei se todos lembram, mas há um homem muito importante no livro de Gênesis, que é Jacó, ou Israel, ele é chamado também. Jacó é narrado, né, que ele tem vários filhos, e ele tem o total 12 filhos. E dentre desses seus 12 filhos, existe um filho especial, um filho de uma outra esposa, chamado José. E esse filho José, ele é enviado, né, como escravo, traído pelos seus irmãos para morar no Egito. Ele vive no Egito, ele se torna conselheiro do rei, líder dentro dessa nação. E ele, num momento de muito perigo, de muito problema naquela região, ele salva todo o Egito, né, com toda a sua inteligência dada por Deus. Mas ele tem a oportunidade também de se vingar de seus irmãos que o venderam como escravo. E você está pensando, pastor, mas essa história está na Bíblia? Está na Bíblia. É uma história de traição, sim, em que irmãos traem um irmão mais novo que o vende como escravo. Está lá, isso é relatado, isso é bíblico, isso há relatos históricos que comprovam a história bíblica. E esse homem José, então, ele chega no momento e a sua história se cruza ao final de sua vida, nesse texto que a gente leu, em que ele chama seu pai, já muito idoso, para o seu pai fazer algo que hoje em dia não é tão comum, não é em nosso meio, mas quando se chegava nos últimos dias e quando a pessoa mais velha sabia que estava para partir, ela então abençoava e dava a sua herança para os seus filhos. Então era muito comum de um idoso reunir seus filhos ao seu redor e começar então a abençoar aquele que seria o mais velho, a dar a sua herança, a dizer como seriam as divisões, como seriam tudo aquilo. Mas a gente está falando de um período bíblico, no período bíblico em que os líderes de cada família, eles realmente eram escolhidos por Deus e tinham um relacionamento diferente com Deus. E esse era então Jacó. Jacó, ele foi um homem que caminhou com Deus, que teve experiências tremendas com Deus e que ao ponto desse relacionamento que ele teve com Deus, dele ser chamado então de Israel, ele tem uma mudança de nome por conta desse relacionamento tão próximo que ele tinha. E ele chega então para abençoar seus filhos. Isso que nós lemos agora é uma das bênçãos que ele dá sobre seus filhos, seu filho Judá. E aí você está perguntando, certo, pastor, agora eu estou começando a clarear um pouquinho que história é essa, que contexto é esse, mas o que é que isso tem a ver com o Natal? O que é essa história desse homem que viveu provavelmente, 5, 6 mil anos antes de Cristo nascer, tem a ver com Jesus? Mas para isso então a gente vai, se você já leu essa passagem, mas em Mateus, no Evangelho de Mateus, seu versículo 1 ao 3, no primeiro capítulo vai dizer assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Perez e a Zerá. Judá, cuja mãe foi Tamar, Perez gerou Esrom, e assim continua. Mas dentro da genealogia de Jesus, tem esse homem chamado Judá. Jesus, ele nasce dentro de uma tribo, dentro de um local, e os locais de Israel, eles foram nominados por cada nome do filho de Jacó. E existia então uma região chamada região de Judá em Israel. E então toda essa história começa nesse homem que está aqui sendo narrado. E quando a gente pensa, e eu queria trazer essa história para nós hoje, para nós entendermos esse momento de bênção, esse momento em que Jacó chega para os seus filhos e está ali falando e dando uma bênção sobre esse filho. E não sei se você lembra do que eu acabei de ler, são coisas muito boas que ele está abençoando a Judá. Ele chega para esse filho Judá e ele diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a sua presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? É uma mensagem, é uma bênção, é algo que ele está dizendo para Judá, que Judá vai ser grande entre seus irmãos, que ele terá um lugar de destaque, que ele será rei, que ele será temido pelos seus inimigos, que ele será temido pelos que estão ao seu redor, será considerado como um leão. E quem chega perto de um leão? Quem vai acordar um leão?
E ele diz então, o cetro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a que ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Judá, você pode estar perguntando, pastor, então Judá devia ser o melhor filho, se ele está recebendo uma bênção tão importante, se ele está recebendo uma herança tão grande, se entre 12 irmãos ele vai ser, escolhido para ser o rei entre eles, ele vai ser o escolhido para ser descendência de Jesus que vai vir. Tem que ser um cara importante, tem que ser um cara legal, tem que ser um cara justo, honesto. Mas aí a Bíblia começa a mostrar que Deus ele não escolhe os mais fortes, nem os melhores. Porque Judá, por exemplo, não era o primogênito. Ele não era o mais velho de nenhuma das duas mães. Jacó, seu pai, tinha 2 esposas, e entre as 2 esposas, Judá não era o primeiro filho. Da primeira esposa de Jacó, Rúben era o primeiro filho, primogênito, que dentro da tradição daquele tempo do Oriente Médio, ele deveria receber a maior bênção, ele deveria receber a maior parte, ele deveria ser aquele que deveria subjugar seus outros irmãos. Mas Judá, na verdade, é o 4º irmão. E aí você se pergunta, como assim, pastor? Nem para ser o 2º, porque o primeiro cometeu algum erro, e aí pulou para o 2º? Não, ele era o 4º irmão. Mas a Bíblia também ela vai fazer algo diferente, porque dentro da história de Gênesis, o autor que escreve, o Moisés que escreve, ele meio que faz uma história diferente, uma narrativa diferente. Porque ele começa narrando a história de José, ele diz assim, olha, havia José, que tinha 11 irmãos, e José teve um sonho, e ele começa a narrar a vida de José. Aí, de repente, no meio da narrativa de José, ele para a história de José, e ele fala assim, mas um dia Judá, quando era jovem, é como se a gente estivesse vendo um filme sobre um personagem, e de repente, no meio daquele filme, aparece um personagem secundário e começa a contar detalhes da vida dele. Você fica perguntando, será que eu mudei de canal? Será que aconteceu alguma coisa com esse filme? Por que mudou esse foco? Mas é basicamente isso que acontece na narrativa bíblica. Começa com a narrativa de José, e no meio da história de José, a Bíblia separa um tempo para falar de Judá. Aí você pensa, certo, então agora ele vai falar as coisas boas de Judá. Quem era esse grande homem que vai ser aquele que será da família de Jesus? Aquele que será o rei sobre todos. E aí quando você vai ler essa história que está lá em Gênesis 38, você vai ver que não é uma história muito bacana, porque diz que Judá teve 2 filhos, e o seu filho mais velho se casou, teve uma esposa chamada Tamar, mas esse filho não conseguiu ter filhos, não conseguiu engravidar sua esposa e morreu. E o costume daquele tempo era que o irmão tinha que casar com a esposa do seu irmão falecido, e ter filhos com ela, para que fossem considerados como filho do irmão morto. Era um costume do seu tempo. Era algo que era comum naquela época, para que aquele irmão, para aquele filho não perdesse sua geração, sua genealogia. Depois aquele filho podia casar de novo e constituir sua família. É algo muito estranho para o nosso tempo isso, Como assim, pastor? O irmão morre, aí o irmão tem que casar com a cunhada? Era tempo, naquele tempo isso era normal, era tido, era tradição. E então Judá chega para o seu filho, e diz, olha, você vai ter que casar com sua cunhada, vai ter que ter filhos com ela, para que seu irmão que morreu tenha uma genealogia, tenha uma continuidade, para que o nome dele continue. Só que esse filho decide então não engravidar, porque ele não queria constituir família para o outro irmão, ele queria constituir sua própria família. Então esse filho ele começa a boicotar a todo momento, e ele boicota de uma forma tão dura, que é até famoso esse texto, eu acho que aqui todos podem fazer, mas ele faz o coito interrompido, vou falar com esses termos aqui, mas ele chega ao ponto que ele sempre interrompe, ele nunca vai e nunca engravida essa cunhada. Então Deus decide também tirar sua vida, porque ele estava ali pecando. Então agora Judá está com a sua nora, sem marido, viúva de 2 esposos, e ela precisa ter continuidade, só que Judá tem um filho ainda muito pequeno. E Judá diz, olha, faça o seguinte, volte para a casa dos seus pais, vá viver com seus pais, enquanto meu filho é pequeno, ele não pode casar, mas quando ele crescer e for homem, ele casa com você e a gente faz o que devia ser feito. O tempo se passa, e a história diz que Judá não cumpre sua promessa, que o filho cresce e ele não faz casar com Tamar. E essa mulher, então, um dia ouve falar que Judá estava passando pela sua região.
E essa mulher, então, decide se fingir como uma prostituta. Ela tira as roupas de viúva, se veste como uma prostituta sacerdotal, que era comum no Oriente Médio, mulheres que usavam, do sexo para cultuar a deuses pagãos, e ela se usa desse artifício, fica no meio da região onde Judá está passando, e esse homem, Judá, passa por essa mulher, que não reconhece, decide ter uma noite com ela, decide passar a noite com ela, e ela, muito esperta, ela faz assim, olha, mas o preço para você ter esse relacionamento, você tem que me dar alguma coisa em troca. E ele diz, não, eu vou lhe dar um cordeiro. Ela, mas um cordeiro? Como é que eu vou cobrar um cordeiro? Você não tem nenhum cordeiro com você. Aí ele diz, então me dê um cordão e o símbolo da sua família. Porque com isso guardado, depois eu vou poder retomar. Então toda essa história está acontecendo, lembre-se, no meio da história de José, esse homem vai ser abençoado pelo seu pai como rei. E esse homem então volta para sua casa, 9 meses depois chega a notícia de que sua nora havia se prostituído e havia engravidado. Logo, ela tinha traído a família dele, e a punição seria ela tinha que morrer. Não apenas ela, mas aquele também que fez o ato errado, mas naquele tempo, para você ver como muita coisa acontecia errada. Judá então chama essa mulher e diz que ela tem que ser apedrejada, tem que ser morta, mas aí ela vai e mostra, então o homem que teve relação comigo tem que morrer também. E ela mostra o cordão e mostra aquele ponto. E Judá então percebe que ele havia negligenciado o seu dever como líder de família, que ele não havia casado seu filho, que ele, por conta do seu erro, todo esse mal aconteceu, por conta da sua injustiça, por conta do seu pecado, algo muito mais grave foi se perpetuando, e ele então tem 2 filhos, esses filhos que serão abençoados. E quando a gente começa a ler isso na história, você pode estar se perguntando, pastor, você realmente está falando que esse cara vai ser abençoado, e é na família desse cara que Deus vai trazer Jesus Cristo. A Bíblia, por diversas vezes, vai fazer isso como Paulo fala, Deus não escolheu os mais fortes, nem os mais sábios. Deus sempre escolhe os mais humildes, os fracos, os pecadores, para derramar sua graça e mostrar como Ele é o detentor da salvação. E como é Ele quem vai salvar. Não está em Judá ser bom, está em Deus. E apesar de Judá, apesar dos seus erros, ele foi escolhido pela vontade soberana de um Deus que ama, apesar dele. E esse homem Judá, após esse fato, ele tem um momento de redenção dentro da história. Porque existe um momento na história de José, em que José, líder no Egito, decide enganar seus irmãos e fingir que vai prender seu irmão mais novo. Não sei se você lembra dessa história, mas imagine assim, chegam 11 irmãos de José. José se finge que não conhece eles e manda prender o mais novo. E nessa hora, Judá se interpõe e fala, não faça isso, por favor. Há muito tempo atrás, meu pai já perdeu um filho, ele já é muito velho. Não permita que ele perca outro filho, prenda outro de nós, qualquer um, tem 10 aqui para você escolher. Mas é nessa história que Deus já começa a mostrar a sua soberana graça para nós. E muitas vezes nós que achamos que não somos dignos de Deus, que olhamos para a nossa história de vida e dizemos, eu não sou merecedor, eu não mereço perdão, eu não mereço o amor de Deus, eu não sou bom o suficiente. São nessas histórias como a de Judá, que lembra a mim que Deus escolhe pecadores para fazer algo grandioso. Algo que Judá não era digno de forma alguma, ele não era o primeiro, ele não era o melhor entre os irmãos, ele não era o mais rico, mais inteligente, porque esse era José. E Judá recebe essa bênção. Judá então é escolhido, dentre seus irmãos, uma escolha que não nos é convencional, porque era um filho que foi narrado como um pecador, como alguém injusto. Mas então, a história continua, porque nos mostra que ele não é esse herdeiro tradicional e tudo isso que está acontecendo não está acontecendo de forma comum e tradicional. A narrativa que está se passando é uma narrativa bíblica, e se você não conhece a história da Bíblia, deixa eu lhe contar, o autor bíblico, ele é um verdadeiro poeta. E o Espírito Santo, ele decide juntar uma história lá do passado com histórias do futuro e conectar histórias. Por isso é tão importante e relevante. Tá bom, obrigado, filho. Como é importante você conhecer as histórias bíblicas. Às vezes a gente pergunta, pastor, para que eu conheço, as crianças aí estão ouvindo todas as historinhas? É para que às vezes elas se conectam de forma tão perfeita. Na vida de Jacó, pai de Judá, quando ele foi receber a bênção, ele também não era o primeiro filho.
Jacó, ele era gêmeo de um irmão mais velho que ele, Esaú. E logo dentro, ainda no ventre de sua mãe, ele brigava com seu irmão. E quando o seu irmão sai de dentro da barriga da mãe, ele está segurando o pé do irmão. Porque ele queria sair, primeiro, estava naquela luta para ver quem saia primeiro, para ver quem ia ganhar a bênção. É narrada na história de Jacó, que Jacó, na mesma situação, seu pai vai abençoar seus filhos e chama os 2 filhos. Não na presença de muitas pessoas, mas numa tenda. Não no ambiente claro, as luzes, mas no ambiente fechado. E ele vai abençoar seu filho mais velho. Mas Jacó, ele entra enganando seu pai. Ele se veste como seu irmão, finge que é o irmão mais velho e recebe a bênção que era para ser dada ao irmão mais velho. Jacó era um homem pecador. Jacó recebe a bênção por conta da sua altivez e por conta daquilo que ele não deveria ter recebido. Mas ele também foi escolhido por Deus. E dessa mesma forma, agora, ele está abençoando a um filho que também não é o primeiro. Só que diferente de quando ele fez, de uma forma escondida, de uma forma privada, de uma forma pecaminosa, ele agora está fazendo na presença de todos os irmãos, porque no começo do texto dessas bênçãos, é dito que Jacó manda reunir toda a família, e toda a família começa a ouvir as bênçãos que ele vai dando, e ele, em momento nenhum, ele se permite se levar pela tradição, e ele vai seguindo a vontade de Deus, e desde o começo dessa bênção, nessa narrativa é muito interessante, porque José chega com os 2 filhos, que vão ser abençoados pelo avô, em seu lugar, e José chega e bota o filho mais velho na frente, bota o filho mais velho de um lado, o filho mais novo do outro, para ele abençoar com a mão direita o mais velho, com a mão esquerda o mais novo. Aí Jacó vai e cruza as mãos, porque ele quer abençoar o mais novo, e o mais velho ele quer trocar, ele não quer fazer da maneira tradicional, porque foi assim com ele, é assim que Deus colocou no seu coração, mas dessa mesma forma ele está abençoando agora outro filho, o 4º filho, também não de forma tradicional, também não seguindo os costumes do seu tempo. Ele agora começa mais uma vez a comunicar algo maravilhoso para nós. Quando eu leio essa história, quando eu me lembro dessas passagens, da construção daqueles que são escolhidos para fazerem parte da família de Jesus, eu me lembro que a família de Jesus não é uma família perfeita. Na família de Jesus tem Jacó, um que enganou o próprio pai. Na família de Jesus tem Abraão, um mentiroso que mentiu na presença do faraó. Na família de Jesus tem uma prostituta, Raabe. Na genealogia de Jesus vai ter uma mulher de outro povo que adorava outro Deus, Ruth. E quando a gente vai olhando e vai vendo a família de Jesus, a gente vai vendo que é uma família de pessoas ruins, de pessoas quebradas, de pessoas como nós, pecadores, que precisavam do amor de Deus e precisavam da graça de Deus. Olhando para essas histórias que eu percebo que Deus pode me usar de forma especial, apesar de quem eu sou. E Deus pode usar qualquer um de nós de uma forma que nós não imaginamos. Nós podemos ser escolhidos, como foi Judá, para fazer maravilhas, para alcançar pessoas. Nós não precisamos ser os melhores. A gente só precisa se entregar a esse Deus e deixar que Ele seja o nosso Senhor. Mas é também nessa promessa que Ele chega para Judá e fala no seu versículo 10, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Quando ele fala isso, Judá é dito aqui, e essa promessa, Jacó funcionando como um profeta, funcionando como um mensageiro de Deus, ele diz, olha, da sua família nunca vai deixar de ter rei na sua família. Sua família é a família real de Israel para todos sempre. E depois isso é relembrado a Davi, porque Davi é da tribo de Judá, e quando Davi nasce e ele se torna rei, é dito que, olha, dos seus filhos não vai se apertar o cetro, e essa mensagem é repetida a Salomão, e da família, a linhagem de Judá é a linhagem que menos se perde, e essa linhagem vai e chega até Cristo. Judá, então, ele é o primeiro, ele é o patriarca da família de Jesus, narrado em Mateus. Mateus vai deixar muito claro na sua narrativa, e ele quer exatamente comunicar isso aos seus leitores, que conheciam o Antigo Testamento. Ele vai dizer que, em Mateus 2, do 1 ao 2, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia,
nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa estrela que nós colocamos no topo da nossa árvore de Natal, ela é o símbolo de que o rei nasceu. O rei que era tão conhecido, essa promessa era tão esperada nos povos do Oriente Médio, que povos que não eram judeus sabiam de que um dia iria nascer um rei importante, um rei sobre um povo, mas um rei que seria rei sobre todos os povos. Judá, então, ele é a família daquele que nasceu para ser o Senhor de todos. E esse é a nossa maior esperança. Ter esperança nesse menino que é o rei. Mas, mais uma vez, as histórias bíblicas, elas não são como nos filmes. Porque se vai nascer um rei, o rei bíblico é um rei diferente. Porque essa estrela ilumina uma manjedoura. Porque esse rei, ele não nasce no palácio, ele nasce no lugar mais pobre. Esse rei, ele não vive uma vida de luxo. Na verdade, esse rei vive uma vida de pobreza, sem ter onde se deitar. É narrado que Jesus não tinha casa, que dormia como as raposas, não tinha nenhum recurso. É um rei que vai ser humilhado, maltratado, cuspido. É um rei que, em vez de ser servido, vai servir a todos que estão ao seu redor, que vai se submeter, que vai lavar o pé daquele que vai trair ele, que vai lavar o pé daquele que vai negar ele, que vai lavar o pé daqueles que vão fugir ou abandoná-lo no seu momento de maior dor e sofrimento, quando está crucificado. É um rei que vai tomar sobre si o castigo do seu povo. Diferente de quando nós lemos e vemos hoje, por exemplo, quando vai ter uma guerra, nenhum presidente está lá na linha de frente. Nenhum presidente está lá tomando tiro, levando bomba, não. Está lá sentado no seu país e o seu exército que sofra. O nosso rei não. O nosso rei, ele tomou a frente do seu povo. Ele foi lutar a nossa luta. Ele foi viver aquilo que nós deveríamos viver. Ele é aquele que é rei sobre todos e soberano. Ele é a nossa esperança. E ele veio ser rei sobre essa terra. Mas ele também veio ser rei sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. Porque, como nós pregamos no domingo passado, o grande problema do homem foi quando o homem se rebela contra Deus e diz para Deus: eu não preciso de você, eu vou comer do fruto da árvore, eu vou conhecer do bem e do mal sozinho, eu não preciso de você, Deus, eu quero conhecer esse mundo, eu vou ser rei na minha vida, eu vou ser o Senhor na minha vida. Jesus, ele vem então para retomar esses rebeldes que somos nós. Ele vem para dizer: olha, tá bom, já chega. Está na hora de vocês voltarem. Está na hora de vocês voltarem para o meu reino. Está na hora de vocês fazerem parte de novo comigo. Ele é o rei. E ele é o rei, como é narrado, e a profecia é de que esse reino se estabeleceria e nunca acabaria. E nós sabemos disso porque nasce e é narrado. Jesus, ele é narrado e ele vive como rei. Ele entra na cidade de Jerusalém sentado no jumentinho e todos gritam: Hosana, viva ao rei. O símbolo naquele tempo era que o rei deveria entrar na cidade de Jerusalém sentado no jumento, e é assim que Jesus entra. Mas Jesus, ele, ao final da sua vida, ele não recebe uma coroa de ouro, mas ele recebe uma coroa de espinhos. Ao final da sua vida, ele não é erguido no maior altar, no maior trono, mas ele é erguido numa cruz, para pagar o preço. Ao final da sua vida, ele é um rei que não recebe, mas entrega a própria vida em favor de muitos. Mas ele é o rei também, que ao terceiro dia ressuscita e toma de volta para si a sua vida, e que nos dá vida e esperança. O Natal é o momento de nós lembrarmos que nós temos esperança apesar de quem nós somos, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Jesus é rei, pode ser rei sobre nossa vida, pode ser rei e Senhor na nossa história. A história de Judá, a família de Jesus prova que não importa qual é a sua história, garanto que ninguém aqui foi tão mal quanto a família de Jesus.
teve pessoas más. Pessoas que mentiram, pessoas que enganaram, pessoas que traíram. E essas pessoas foram alcançadas e foram colocadas dentro da família de Deus, dentro da genealogia de Cristo. Nós podemos ser irmãos deles, ser chamados filhos de Deus, se aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador, como Rei na nossa vida. Se nós possamos celebrar nesse Natal, que celebremos que o Rei nasceu, que o Rei da família de Judá, o Rei que nasceu em Belém da Judia, da terra de Judá, que quando a gente ouça esse nome, que Jesus ele é da tribo de Judá, que a gente lembre essa história, lembre que não era a melhor tribo, lembre que não era o melhor patriarca, mas era um homem falho e pecador como nós, para que nós possamos perceber que Deus pode nos usar, apesar de quem nós somos. Mas nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. E que Jesus, como a gente sempre fala no Natal, você provavelmente já ouviu isso em algum Natal, mas é real. Deixa Ele nascer no seu coração como o Rei da sua vida. Vem fazer parte dessa família. Venha fazer parte dessa família de Judá e poder dizer que você também é descendente desse homem. Que você faz parte da mesma família de Deus. Ele veio para ser rei. E um rei que vive por nós. Não é um rei que nós vamos servi-lo porque nós temos medo dele. Não é um rei que nós vamos servi-lo simplesmente por uma obediência cega e temerosa. Mas é um rei que nós servimos porque ele já fez tudo por nós. Que maravilha quando a gente vai lendo a história de Jesus e percebendo que todo o povo, que toda a história apontava para um homem. Hoje nós cantamos isso. Jesus ele é o centro de tudo que há. Ele é o centro da Bíblia. Se a gente procurar com calma, né, com ajuda às vezes, né, de alguém para ver essas conexões, ver essas linhas, a gente vai perceber que desde o começo a Bíblia apontava para a história de um homem que havia de vir, que é Jesus Cristo. Que nós possamos então recebê-lo em nossos corações e termos mais um dia de esperança. E que se acenda em nosso coração quando você estiver pensando que você não é digno de se relacionar com Deus. Quando você estiver pensando que você não é bom o suficiente para servir a Deus, lembre-se que Ele é um Rei que perdoa. Ele é um Rei que não nasceu numa família perfeita, que não nasceu numa história perfeita, mas Ele é o Deus que veio tornar tudo perfeito. Então que você possa ter essa esperança e acender no seu coração. Então hoje, como segundo domingo de dezembro, espero chegar até o último domingo, no dia 25, que a gente possa celebrar e acender mais essa luz de esperança na nossa vida. Oremos ao Senhor e possamos receber a sua graça. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é muito maior do que nós, Pai. E o Senhor, Pai, não escolheu homens perfeitos, pessoas fortes, mas o Senhor, Pai, escolheu se fazer conhecido através do fraco, através do louco, através do oprimido, através do pecador, Pai. E, Pai, nos ajuda a reconhecer isso na história de Jesus, a perceber que esse menino, ele não está nascendo num grande palácio, mas ele está nascendo numa manjedoura, Pai. Que nós possamos reconhecer que ele é um rei que serve, um rei que morre em nosso lugar, um rei que quer nos dar vida. Pai, nos ajuda a pedir perdão para Ti, Pai. A pedir perdão e nos reaproximarmos de Ti, dizendo, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor pode me aceitar assim. O Senhor pode transformar a minha vida, Pai, muda a nossa história, é isso que nós Te pedimos. Que nós possamos, no momento em que nós achamos que nós não merecemos, nos momentos em que nós achamos que nós não somos dignos, lembrar, Pai, que porque o Senhor vive, porque o Senhor veio a esse mundo, nós temos esperança. A esperança que o povo tinha no Antigo Testamento, nós temos hoje, que o Senhor um dia irá voltar como Rei e soberano sobre esse mundo, Pai. E nós viveremos sobre o Teu governo, até durante toda a eternidade. E agora, Senhor, abençoe a Tua igreja. Aqueles que quiserem ficar de pé, podem ficar de pé. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Teu Santo Espírito esteja hoje
e para todos sempre sobre a tua igreja. Amém. Pode assentar-se. Agora, nós temos hoje dois momentos especiais hoje. Nós vamos ter um almoço e todos que estão presentes estão convidados e intimados a participar, independente se você trouxe alguma coisa, se você não trouxe alguma coisa. É um desejo da nossa igreja celebrarmos juntos. Então fique, almoce com a gente, vamos celebrar nosso final de ano, né? Aqui na nossa igreja viaja muito, então a gente faz 2 festas. Então vai ter uma festa hoje e vai ter uma dia 25. Então vamos comer aqui, terminando aqui esse momento, vem aqui para o lado e vamos comer e vamos celebrar. Pode o pessoal lá atrás vir. E Estela, por favor, venha cá. Venha cá. Ela está a semana toda me perguntando, o que vai acontecer? Estou sentindo que algo vai para acontecer. O que será? Pode vir. Vem, Estela. E agora a gente vai ter um momento que nem ela sabia, porque ela não conhece o calendário, nem eu sabia, mas as pessoas que lhe amam nessa igreja conhecem. Hoje é o dia da mulher do pastor. E essa igreja que lhe ama tanto, Estela. Essa igreja que lhe ama tanto quer fazer uma homenagem para você, né? Então, eu vou pedir, Vanessa, que você ore por Estela, certo? Porque para você orar pela vida dela como esposa do pastor, e depois a gente tem uma surpresa para você que aí prepararam de forma muito especial. Antes de orar, eu vou ler aqui 2 versículos, tá? Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Provérbios 3, 24 a 26. Minha querida, minha amada, você é uma mulher muito especial e muito importante. Você é o braço direito do pastor e você é o braço direito dessa igreja. É uma mulher de honra. Hoje, nós, como igreja, a gente pede para que você não tenha medo, para que você não temas. E que não temas nenhum mal, porque Deus é contigo. E Ele é o nosso Pai, Ele jamais vai deixar que o mal chegue ao seu redor. Sempre confie nos caminhos do Senhor, porque Ele tem para você grandes coisas, maravilhosas coisas, Ele tem para você. O pastor sozinho, ele pode fazer muitas coisas, mas com uma mulher abençoada e uma mulher de honra ao lado dele, ele pode fazer muito mais. E ele tem feito muito mais, porque o amor ele se multiplica por milhares e milhares de vezes, levando as bênçãos de Deus a muitos. E alcança muitos. Cadê a tia Emily? Não, pede para a tia Emily, tá? Leva lá na sala. Dá para a Marjorie que ela leva. Isso. Tem que pegar a colher, tá, Davi? Se você puder ajudar. Então, essa homenagem é interrompida pelos nossos filhos. Que a gente queria te agradecer por estar nessa jornada aqui com o pastor, tá? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pelo teu amor, pelas tuas bênçãos. Te louvamos pela vida da Estela. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor enviou o pastor com a Estela para cá, para ser uma bênção multiplicadora. Pai, muito obrigada, porque a Estela, ela irradia a vida onde ela passa, ela transmite alegria, ela deixa essa igreja com movimento, deixa a igreja ativa, e nós somos muito, muito gratas a Ti pela vida da Estela. Sê com ela todos os dias. O Senhor conhece os desejos do coração dela, o Senhor conhece a mente e o coração dela. Sê presente, Pai. Traga da Tua cura para o que ela precisar, Senhor, traga da Tua paz cada dia, para que ela possa Te servir e ser bênção onde ela estiver, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não acabou.
Ela ficou recebendo o vídeo a semana toda no celular. É pra quê, eu filho? Pra nada não. Oi, Estela, passando para dizer o quanto você é especial pra gente. Passando para dizer o quanto você é especial pra gente, pra nossa igreja. Realmente, não precisa dizer que para nossos amigos, queridos, mas para a igreja a gente reconhece o quão importante você é para nossa igreja, o quanto que você faz a diferença, o quanto você realmente dá vida a tudo que você coloca à sua mão. Né, a alegria que você traz, Estela, passando para dizer o quanto você é especial para a gente, para nossa igreja. Não precisa dizer, né? É muito lindo ver a dedicação que você tem em tudo que você faz. Você não mede esforços, você faz com o maior empenho possível, independente se é para 100 pessoas ou se é para 10 pessoas. Né? Você realmente faz um trabalho que agrada o coração de Deus e Deus te recompensa, né? Obrigada por ser um exemplo para nós, por ser uma esposa de pastor que realmente coloca a mão na massa e ajuda todo mundo sem distinção, ajuda o seu esposo como mulher virtuosa que você é, tá bom? A gente quer dizer que a gente te ama muito e que você é muito especial para nós. E não por ser a esposa do pastor, porque realmente você faz a diferença na vida de cada um membro dessa igreja. Obrigada, viu? Um beijo, fica com Deus. Falar de Estela mexe comigo, né? Me emociona, me deixa mudo, me deixa gago. Porque ela é maior do que eu. Ela é linda, ela é boa mãe, boa esposa, boa filha, boa companheira. Ela é o melhor de mim e da mãe dela, eu acho. Por ter me dado você e ter permitido que eu fosse seu pai, sabe? É um privilégio muito grande. Eu achava que eu me sentia culpado por não ter dado condição financeira a você, por não ter me dado escola, roupa boa, um padrão de vida elevado. Mas agora, depois que eu sou crente, eu descobri que eu dei o que eu tinha para dar, que era amor. Fui seu colega, seu companheiro, brinquei com você, me diverti muito com você. Fazia de você meu amigo de brincar, meu colega de brincadeira. Fui criança contigo, Estela, maior do que eu. Ela para mim é um presente que Deus me deu. Viu, Estela? Isso é um presente que Deus me deu. Eu admiro demais você. Admiro a sua personalidade, a sua alegria. Essa menina que você nunca deixou de ser uma criança, ainda é até hoje uma criança. Quando você era pequenininha, você dizia que não queria crescer, não gostaria de ser adulta, porque o adulto, ele não pula, adulto não corre, adulto não grita, adulto não brinca. E você se tornou uma adulta criança, né? Que até hoje você é uma criança linda, uma criança maravilhosa. Admiro demais você, Estela. Você tornou-se uma mãe maravilhosa. Eu gostaria muito de ter sido para você a mãe que você é para os seus filhos. Eu gostaria muito de ter tido a maturidade e de ter tido a sabedoria que você tem para poder
ter sido uma mãe melhor. Mas eu sou sua fã, viu? Mas a alegria dela, né? Essa coisa assim, essa vida que ela transmite, aonde ela chega, é uma das qualidades que eu admiro muito também em você, Estela. Deus te abençoe. Oi, Estelinha. Falar de Estela é muito fácil, falar de você é muito fácil, porque você é uma pessoa maravilhosa, né? É uma pessoa que a gente não tem mágoas, então fica mais fácil ainda, que a gente tem uma boa relação. Então, quem era Estela para mim? Quem é Estela para mim? Estela é aquela pessoa alegre, madura, que eu sempre admirei, que eu sempre fui a irmã mais velha, ela era a caçula, 10 anos mais nova, mas dava de 1000-0 em mim em relação à maturidade. Então, é isso. Era a pessoa que eu admirava pelo amor que ela tinha a Jesus, a vida dela com Deus. E faz falta, é uma pessoa que faz falta, é uma pessoa que é bom estar perto, é agradável estar perto, de muitas qualidades. E é isso. E aí, Estelinha, como é que você tá, minha irmã? Que bom fazer parte dessa homenagem, que bom saber que você é amada nessa igreja, é amada aí com seus amigos, na família. Morro de saudade de você, dos meus sobrinhos. Que Deus te abençoe sua família, abençoe seu ministério. E não vejo a hora de a gente se ver novamente. E é isso, um beijo, viu? Fica com Deus, te amo! O que tia Estela é para nós? Tu lembra de tia Estela como? O cabelo cacheado. E para minha irmã, você é uma moleca. Oi, tia Estela. Tô muito feliz de participar dessa homenagem. Eu queria dizer que você é uma tia maravilhosa. Tô com muita saudade. Você era muito especial pra mim. Eu gosto muito da senhora. E tô muito feliz de participar. É isso, um beijo. Posso te encontrar de novo em breve pra matar essa saudade. É isso, tamo junto, te amo. Oi, Estela, aqui quem tá falando é o seu sobrinho preferido, o primeiro de todos. Passando aqui para desejar felicitações para a senhora. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Dizer que aqui a gente tem muito orgulho da família que a senhora construiu e que a gente tá morrendo de saudade, tá certo? Beijo, te amo. Oi, Telinha. Queria te dizer que tu é aconchego. Se fosse definir uma palavra, uma das muitas que eu poderia te definir, tu seria aconchego. Sempre quando eu tô perto de tu, eu me sinto amiga, acolhida e sem julgamento. Cheiro grande, te amo. Estelinha, pra mim, é uma irmã. É a irmã que eu nunca tive. Sou muito feliz de meu irmão ter casado com ela, porque a melhor cunhada que eu poderia ter. Porque ela é uma pessoa que eu confio pra perguntar a opinião, que eu acho que é muito sábia e sempre vai atrás de informação e que se importa. Então, eu admiro muito ela. Eu acho que uma das principais qualidades dela é se importar e querer fazer tudo com muita excelência. Minha Estela é... Eu vou juntar os dois aí. O que ela é, com a qualidade. Exagero. Eu sou uma pessoa exagerada. Nossa senhora, mas é bom, né? E exagerado em todos os sentidos, né? E o que é bom, que não passa nada despercebido, assim, né? Nenhuma data, né? Tudo isso é muito bacana. Uma pessoa bem intensa nesse sentido também. E é isso. Falar de Estela chega faz bem, porque foi uma pessoa que a gente orou, conheceu até antes de Haroldinho conhecer, a gente já conhecia. Já viu o trabalho dela na igreja, a dedicação, a consagração. E agora como esposa, realmente é uma auxiliadora idônea, é uma mãe amorosa, uma mãe dedicada. Então, Estela, parabéns pelo que você é e pelo que você ainda vai ser. Que Deus lhe abençoe. Estelinha, você sempre foi uma pessoa alegre, animada e continua. Trouxe isso para dentro da nossa família. E tem sido uma bênção na vida de Haroldo Filho, na vida da nossa família também. E na vida de Haroldo Filho, se comprometendo com o ministério dele, apoiando, ajudando. Isso a gente tem visto, tem convivido com isso. Que Deus lhe abençoe. A gente sempre gostou e continua gostando muito de você. Que Deus abençoe essa família.
Então agora, pessoal, veja aí. Eu falei, Estela, é só um junta-pratos que a gente vai fazer e tal. Olha aí no resultado, né? Do junta-pratos. Então vamos agora, vamos comer, pessoal. Vamos ficar de pé. Aí eu vou estar orando já, abençoando a comida, né? Então podem ficar de pé, que aí a gente já vai, já começa ali a se posicionar. E Estela vai nos ajudar aí, nos direcionando como vai funcionar aí essa parte do nosso almoço. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por esse momento em que nós vamos estar, Pai, juntos aqui, ceando, comendo, Pai. Muito obrigado por esse alimento que nós sabemos que é graça, que é teu amor. Que esse momento seja um momento de estar junto, de se alegrar junto como igreja, de conversar, de fechar o ano bem, Pai. É isso que nós te pedimos agora. Muito obrigado por cada um que veio e também, Pai, por aqueles que nós sabemos que já começaram a viajar, também os abençoa. Muito obrigado por tudo. Abençoa essa comida e nós te agradecemos por ela. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então vamos, gente, vamos aqui para fora.